Olá pessoal, sou o professor Pedro e hoje vamos resolver uma questão que caiu no exame de suficiência, o CFC, que fala mais de matemática financeira do que contabilidade, tá? Mas vamos ver aqui o sistema de amortização francês, ou como muito chama, tabela Price, tá? Então vamos entender aqui essa questão, mais uma vez, direto ao assunto. No dia 1º de 10 de 22, certa empresa obteve um empréstimo junto a uma instituição financeira no montante de R$ 520 mil, o valor do empréstimo. Valor este creditado em sua conta corrente na mesma data. O empréstimo será pago em 8 prestações mensais iguais de R$ 71.985,10. Sistema de amortização Price, famoso sistema francês, vencendo a primeira parcela no dia 1º de 11 de 2002. Efetive esse empréstimo, reconhecendo a taxa de juros composta de 2% ao mês, qual o total aproximadamente das despesas de juros relativa ao ano de 22. Para a realização dos cálculos, se necessário, utilize o quadro disponibilizado a seguir. Tá? Então, para você poder calcular a prestação, né, de um sistema de amortização, você tem que entender que existe aí nessa prestação dois elementos: o valor da dívida, que nós chamamos de amortização, e os juros embutidos na prestação. Esse sistema francês, ou tabela Price, se caracteriza que as prestações sempre serão iguais, tá? E você sempre paga a primeira parcela um mês depois, um período depois que você obteve o empréstimo, tá? Então, se ele quer saber quanto que ele teve de despesa de juros no ano de 22, você vai calcular os juros das parcelas referente àquele ano de 22. Ao somar, você tem então os juros dentro do princípio de competência da contabilidade a ser lançado lá, tá? Nos livros contábeis. Então aqui ele já começa colocando, para facilitar, uma tabelinha, né? A tabelinha aqui você parte de um saldo devedor inicial de quanto? De 520 mil reais, já foi calculado aqui, né, o valor da prestação, tá? E basta que você agora vai completando aqui essa tabelinha, não precisa colocar as 8 prestações, até no máximo a segunda, porque ele vai ter um pagamento em 1º de novembro e mais um no 1º de dezembro, então vai ter 2 pagamentos. Então, só basta que a gente completar a tabelinha nessas 2 primeiras parcelas, tá? Então, como é que nós vamos completar essa tabelinha? O cálculo dos juros que está na primeira prestação é você calcular a taxa, que é 2%, sobre o saldo devido anterior, que foi o empréstimo, 520 mil. Então, se você calcular aqui, ó, em cima, 2% de 520 mil, você vai calcular quanto? Você vai calcular, o valor vai ser quanto? Vai ser R$ 10.400, tá? R$ 10.400. Isso aí é o valor. Isso aí é o valor do primeiro juros que está nesta prestação. Aí você tem uma prestação de 70.985,10, que é somado os juros mais a amortização. Quanto que é a amortização? Basta você fazer a diferença. 70.985,10 menos 10.400. Então aqui, a amortização, quanto que eu pago da dívida, que é a chamada amortização, nesse caso aqui, na primeira prestação, seria 60.585,10, tá? 585,10, tá? E aí você, nesse momento que você paga a segunda prestação, qual é o seu saldo devedor? Seria os 520 mil inicial menos os 60.585,10. Então, o meu saldo devedor nesse momento aqui seria quanto? Seria 459.414,09, né? 90 centavos. 90 centavos, tá? Esse seria o saldo devedor nesse momento. Então você já tem os juros, o primeiro juros você vai calcular do ano, que é os 10.400. Agora vamos calcular o segundo juros, o mesmo procedimento. Vai pegar 2% sobre o saldo devedor anterior, esse aqui, né? Então você vai jogar aqui também
2%. Então, 2% de 459, 414,90, 0,9, você vai ter um juro de quanto? Você vai ter um juro de 9.188,29. E quanto seria a amortização aqui? Basta pegar então da prestação, que é sempre igual, 70.985,10, e tirar esses 9.188,29. Então, neste momento aqui, ele está pagando uma dívida de 61.796,81. Você pode perceber que a amortização no sistema Price, ou sistema francês, ela vai aumentando ao decorrer do pagamento das parcelas. E os juros vai diminuindo. Comecei com 10.400, 9.188,29. E assim vai até encerrar o pagamento dessa amortização, né? Você paga a dívida. Como ele quer, então, como nós falamos, apenas a despesa de juros do ano, você só tem aqui para calcular o somatório dessas duas despesas, tá? 10.400 somando com 9.188,29, você vai achar exatamente a questão aqui, o gabarito da letra A, tá? Então, basta que você some 10.400 mais, né, soma aqui, mais 9.188,29. Essa é a despesa de juros referente a 22, tá? Então, esse é o sistema de amortização francês, ou também conhecido como tabela Price. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se você gostou, curta e não deixe de inscrever no nosso canal, de modo que nós possamos ajudar outras pessoas no seu concurso público, no seu vestibular, né? Ou em exames como esse para obtenção do registro de contador. Até uma próxima.